Oi, Sandra, tudo bem? Então, a gente vai falar sobre a minha relação com o Marcelo. Eu acho que a gente já teve boas lições, sabe? Nesses 3, 4 anos aí que a gente tá nessas idas e vindas. E eu posso dizer com toda certeza que eu amadureci muito esse, esses 3 anos, né, que a gente vai e volta. E, e apesar de toda a merda que a gente viveu, apesar de toda a situação ruim que a gente viveu, e óbvio que a gente viveu muita coisa boa também, eu ainda consigo ver alguma coisa. Eu ainda não sei o que que é, sabe? Mas eu consigo ver alguma coisa. Só que a sensação, Sandra, que eu tenho é que eu tô vendo isso sozinho, sabe? É que eu vejo essa luz no fim do túnel sozinho. E sentir isso e perceber isso é talvez questionar o amor que o Marcelo diz sentir por mim, né? E acho que é por isso que eu me coloco no lugar do não me sentir amado, não me sentir valorizado, sabe? E aí, eu acho que eu fico esperando uma grande atitude dele, uma grande ação da parte dele, uma reação da parte dele. E que eu não sei sinceramente o que seria essa reação, sabe? Eu não sei o que seria, o que é. É ele fazer exatamente o que, né? Mas o ponto é que eu cheguei num momento de que, e isso eu já falei pra ele algumas vezes, né? De eu estar muito cansado, estar muito estafado, de perceber que a gente vem tentando, né? E faz acordo, e conversa, e alinha, e parece que a gente não tem sabe, uma sequência, uma constância. E a minha impressão, Sandra, é que parece que a gente está vivendo num looping, sabe? Em que a gente, sabe, Sandra, isso aqui, ó, que a gente briga, se estressa, termina, reata, faz acordo e volta tudo de novo. E eu não quero isso. Eu não quero isso não só pra mim, eu não quero isso pra ele também, né? Então, isso é muito cansativo, sabe, Sandra? É de você perceber que não tá indo, sabe? Que não vai. Então, eu acho que a gente, tanto eu quanto ele, a gente tá já numa certa idade, né? Como você fala pra mim, de saber o que quer, de olhar para o futuro, de planejar, de ter metas e tudo mais. Só que como você faz isso? Como que você planeja, traça metas, se você está sempre com o pé atrás, com medo de acontecer de novo, e de novo, e de novo, né? E uma coisa que eu falo pra ele, eu falo, cara, a gente não consegue comemorar um ano sem algum grande caos, né?
E isso é muito triste, porque das outras vezes eu voltava com todo o gás, apesar do que tinha acontecido, né? E dessa vez eu não consegui, eu não tô conseguindo ter esse gás. Porque eu acho que eu tô realmente esperando da parte dele esse gás. Essa gana, essa vontade, sabe? E aí tem uma parte aqui que fala sobre tempo, sabe? A sensação que eu sinto é que a gente tá perdendo tempo de insistir e não dar certo, sabe? Então, fica um gosto amargo, porque o tempo tá passando e a gente cai sempre nas mesmas coisas, né? Eu acho que por isso que eu fui tão honesto com ele de dizer que eu precisava que ele assumisse agora a relação, né? Que ele conseguisse me mostrar que ele quer estar nessa relação, que ele quer estar comigo, né? E Sandra, eu já dei alguns exemplos para ele do que seria uma atitude dessas, que seria tipo, quando, por exemplo, no início do nosso relacionamento, que ele tava falando comigo e aí ele desligou e saiu lá da freguesia do Ó pra vir me ver na Zona Sul. Aquilo me surpreendeu e me marcou de uma forma que aquilo ali virou o padrão, sabe? E Sandra, nunca foi sobre ele me impressionar com um presente caro, ou me impressionar com um restaurante caro, ou me impressionar com um rolê caro. Nunca foi sobre isso. Porque essa atitude dele, de ter ido até a minha casa só pra me ver, só pra me dar boa noite, custou o quê? Um Uber? R$ 40? Mas aquilo me pegou de uma forma que me encantou. E, Sandra, analisando todo o nosso histórico, né? Eu cheguei à conclusão que, pelo menos na minha visão, que só eu estava tentando, sabe? Que só eu corria atrás, que só eu chamava para conversar. E isso se torna um pouco frustrante para mim, porque eu me questiono, por que eu tô correndo atrás? Por que só eu tô correndo atrás? Por que só eu tô me esforçando, né? Por que só eu tô engolindo o meu ego para ir atrás da pessoa, sabe? E eu cheguei a falar para ele que talvez ele tenha um traço narcisista. Eu sei que é muito forte eu falar isso, né? Mas certas atitudes dele beiram isso, sabe? Porque de alguma forma ele só me valoriza quando eu tô correndo atrás, quando eu tô insistindo, quando eu tô... E tem uma cena muito emblemática que eu falei pra ele, que foi a do ano passado, que a gente tava na festa de um aniversário de uma amiga nossa, na festa de um filho de uma amiga nossa. E ele me tratou de uma forma muito fria, né? E aí, quando ele foi embora, eu não consegui segurar. E eu fui atrás dele. E aí, antes que ele entrasse no Uber, eu tenho certeza que ele estava me ouvindo porque eu estava gritando muito.
E Sandra, ele ignorou, sabe? Eu não sei se alguma parte dele gosta, e não de forma consciente, acredito eu, mas de uma forma inconsciente, gosta desse meu lado que eu corro atrás, que eu insisto, que eu persisto, que eu dou soluções, que eu. Sabe? Só que ao mesmo tempo que eu faço isso tudo, eu deixo ele numa situação confortável a ponto de não precisar fazer nada, sabe? Porque pra que ele vai fazer, né? Pra que ele vai vir atrás de mim se ele sabe que todos os términos eu vou atrás dele? Pra que ele vai ferir o orgulho dele de se rebaixar, entre muitas aspas, e vir até mim se ele sabe que eu vou até ele? Pra que ele vai sentar comigo e propor soluções e conversar e discutir se ele sabe que eu vou fazer isso, né? Então, é muito doido, Sandra, porque ao mesmo tempo que eu quero muito acreditar nessa relação, eu também vejo que se eu não tentar, não vai. Só que uma relação, ela é de duas pessoas, né? Você me ensinou isso. Somos duas pessoas, cada um no seu caminho, só que andando juntos. E a partir do momento que um tá muito na frente, levando a relação, ou o outro tá só esperando determinadas atitudes, não é uma relação, sabe? E assim, Sandra, eu sou gay, né? Eu me entendo como gay e não tenho nenhuma dúvida sobre a minha sexualidade, mas eu vejo que o mundo lá fora, e eu sei que você vai me dizer que vão ter outros jocas e blibibi, bababó, mas eu vejo que o mundo gay, ele tá pior do que quando eu comecei há 10 anos atrás, né? Mais um pouco. Ele tá muito pior. Por exemplo, as pessoas falam de não monogamia, de relacionamento aberto. Isso pra mim é um bicho de sete cabeças, porque pra mim é muito óbvio, né? Eu quero estar com uma pessoa, eu vou estar com aquela pessoa. Se eu quero putaria e ficar com várias pessoas, eu vou ficar solteiro. E isso eu conversei com ele diversas vezes, né? Sobre essa questão de ser traído e tudo e tal, né? Então, eu fico num limbo, num meio termo ali, de eu ponho um fim, de fato, nessa relação e sigo minha vida e seja o que Deus quiser, ou eu dou uma chance para ele me mostrar genuinamente, verdadeiramente que ele quer estar aqui, que ele quer viver isso, que ele quer, sabe? E eu sei, Sandra, que ele tem uma série de questões, eu sei que ele está tratando muitas delas, né? Na terapia, e ele já evoluiu muito em muita coisa, eu sei disso. Mas o principal ali para eu me sentir valorizado, me sentir amado, me sentir prioridade, falta, sabe? Porque eu acho que é isso, eu acho que no subconsciente dele, ele se vê numa posição confortável de não precisar lutar, porque ele sabe que eu vou lutar. Só que dessa vez ele tá vendo que eu não tô conseguindo lutar. E aí talvez ele está com dificuldade de lutar, porque ele nunca precisou, né? Então é muito doido, cara, você ver futuro com uma pessoa, você imaginar o seu futuro com aquela pessoa,
mas isso não sair do plano, do imaginário, sabe? E a gente viveu uma coisa tão linda, a gente tem uma história tão linda do início, sabe? Que foi acontecendo uma sequência de merda ali depois da pandemia que parece que a gente perdeu a mão. E a gente não tá conseguindo retomar, entende? Então, assim, eu não sei, cara. Eu não sei. O que eu te dou a certeza é que eu sei o que eu quero. Eu não tenho vocação para estar solteiro. Eu não tenho vocação para piranhagem, tenho preguiça, inclusive, né? Não me imagino solteiro tendo que ir pra balada e encontrar com aquelas bichas nojentas e tudo. Mas eu também não quero estar num casamento morno. Um casamento que algumas responsabilidades ficam comigo. Sabe, Sandra? Eu queria que a responsabilidade fosse dividida. E eu não estou falando de responsabilidade da casa, não. Eu estou falando da responsabilidade afetiva, da responsabilidade de priorizar o outro, da responsabilidade de respeitar o outro, da responsabilidade de querer resolver e trazer soluções e conversar e decidir juntos e planejar juntos. É isso, entendeu? Eu queria muito ter uma resposta fácil, sabe? Pra, pra tudo isso que a gente tá vivendo. Mas eu preciso dar um ponto final. Eu preciso dar uma, não é um ponto final, uma conclusão para isso, seja lá o que a gente vá decidir, sabe? Porque eu não acho que a gente, quer dizer, às vezes eu acho que a gente tá junto por talvez uma dependência emocional, comodidade, enfim. Mas eu não queria acreditar nisso, eu queria acreditar que a gente tá junto porque a gente quer estar junto, sabe? Que a gente se escolheu. E é como eu falei, ele tá se apegando tanto ao fato de dele ter me traído, mas esse não é o ponto, Sandra, sabe? O ponto é a lealdade mesmo, é a honestidade, a transparência. Porque eu me questiono se acontecer de novo, de eu descobrir algo e eu der a chance para ele me contar, será que ele me contaria? Ou será que ele tentaria me ludibriar e me manipular de novo? Enfim. Mas é isso. A traição ela já aconteceu e já foi. O ponto é com quem eu estou escolhendo estar. Tá escolhendo estar comigo?
E além dela me escolher, ela quer essa relação, ela quer viver isso, ela vai ser leal a mim, aos meus sentimentos, aos meus planos. Porque eu vou respeitar, sabe, Sandra? Se ele porventura decidir que ele não quer isso, que ele quer ser solteiro e viver tudo isso, eu vou respeitar muito mais ele do que ele decidir ficar, mas ainda tá com um pezinho ali, acolá, sabe? Eu acho, Sandra, que esse é meu segundo casamento. O primeiro eu fui casado por 6 anos. Esse chegou nos 6 de novo. Então são 12 anos, né? 12 anos me relacionando. Então eu tô cansado. Eu tô cansado de não ser a escolha de alguém. Eu tô cansado de não ser a prioridade, de não ser respeitado, sabe? Eu quero alguém que esteja, que queira estar do meu lado. Porque se for pra eu me relacionar, pra me machucar, é melhor eu ficar sozinho, né? Que aí pelo menos eu sofro o que eu tenho que sofrer, me curo e me blindo. Enfim. Eu tive que ficar em Salvador porque eu perdi meu voo. E a gente vai conversar no sábado. Não sei o que vai acontecer nessa conversa, não sei o que vai... Que fim vai ter. Mas eu te atualizo na próxima sessão. É isso. Um beijo.